Oi gente, aqui é o Neto, esse aqui é o canal 1000 Páginas e hoje a gente vai conversar sobre Filha das Trevas, que é tão bom quanto um blockbuster de Hollywood. Bom, só lembrando, eu vou pedir para vocês se inscreverem, deixar seu like, seu comentário. Isso ajuda bastante no engajamento aqui do canal, torna a gente relevante para o YouTube e mais pessoas conseguem ter contato com o que a gente posta por aqui. Agora sobre Filha das Trevas, eu li esse livro esperando absolutamente nada e a Kirsten White me entregou tudo, o que eu nem sabia que eu queria ler naquele momento. Eu vou começar do início, tá? O Filha das Trevas, na verdade, é como se fosse um reconto, apesar de não ser muito um reconto, mas é como se fosse um reconto da história do Vlad Dracul, ou seja, Vlad o Empalador, o cara que deu a origem à lenda do Conde Drácula. A Kirsten, ela vai fazer exatamente essa história, só que ela vai recontar isso através dos olhos da filha do Vlad, que é a Lada Dracul, e a Lada é extremamente o que a gente imagina que o Vlad deveria ser. Então, enquanto o personagem do Vlad, que é o pai dela, é meio que apagado, um rei fraco e tudo mais, a Lada é uma jovem impiedosa que busca o poder, que acha que tem direito às coisas. Então ela é aquele estereótipo de protagonista extremamente incisiva, extremamente direta ao ponto. É muito curioso essa troca, porque a gente tem muito na cabeça que um reconto do Conde Drácula teria que ser o Conde Drácula e tudo mais, e a Kirsten abre uma nova possibilidade com essa história. Então, a gente vai acompanhar nesse primeiro livro, é importante ressaltar que é uma trilogia chamada de A Saga da Conquistadora, e ela vai acompanhar nessa primeira fase da vida da Lada, então, desde o nascimento dela até acho que dá pra dizer que ela tem ali os seus 20 anos. Eu imaginei ela mais ou menos com uns 20 anos. O livro tem bastante embasamento histórico também. Então, além do personagem, que é o pai dela, a gente tem todo o contexto da época em que a gente tem um Império Otomano crescendo cada vez mais e tentando chegar até Constantinopla, absorvê-la, enfim, tudo aquilo que a gente está cansado de ouvir em aulas de história sobre o crescimento do Império Otomano ou como eles eram grandes conquistadores. E a Valáquia, que é onde a Lada mora, ela meio que faz um jogo duplo. Ao mesmo tempo em que o pai dela está aliado com Constantinopla, ele também faz os seus acordos com o sultão otomano para poder ter uma liberdade e se garantir no trono. E boa parte do livro, eu acho que mais dá pra dizer que até a metade do livro é muito essa infância da Lada, entendendo o papel do pai dela, o papel do reino dela naquela disputa e principalmente o papel dela naquele local. Como o pai dela vê ela, como é que a sociedade vê o papel que ela tem que ter para com o país. Isso é colocado bastante em contraponto no outro personagem principal, que é o irmão dela, que é o Radu. Ele é fraco, chorão, ele não tem nenhum ímpeto de batalha, ele no começo do livro, é uma criança fraca, muito contrastada aí com a personalidade da Lada, mas a Lada tem um carinho pelo irmão Radu, protege ele da sua maneira e tudo mais. E mais ou menos na metade do livro a gente tem uma guinada que eles são entregues ao Império Otomano. Então eles vão para até a capital e diversas outras localidades no Império Otomano. E lá eles vão ter contato com o terrível Império Otomano. O Radu se encanta muito com a religião muçulmana. A Lada, mesmo não admitindo, se encanta com aquele país, com os costumes, com o exército deles, com a força militar deles. E eles meio que vão se desenvolvendo ali, né, naquela adolescência. E lá eles vão ter contato com Mehmed, que é uma figura histórica também, que é Mehmed o Conquistador. Também, se você procurar por Mehmed, você vai achar como Maomé II, o Conquistador. E é muito curioso, porque realmente ele é uma pessoa que existiu. Fazendo a pesquisa, né, sobre o nome dele, eu encontrei alguns fatos bastante curiosos sobre realmente os fatos narrados nessa segunda metade aconteceram. Então eu não vou dar spoiler porque seria sem graça, mas aconteceram alguns fatos históricos com a ascensão dele para sultão.
E ela vai ter meio que uma amizade com o Mehmed, e o Radu também. E os três juntos, como o Mehmed ele não é o filho primogênito, ele é um príncipe que é deixado de lado. Ele coloca a Lada e o Radu sobre as suas asas, eles têm mais ou menos a mesma faixa etária, e eles vão ter esse florescimento da adolescência juntos. E basicamente é isso, né? Então aí a gente pode esperar algumas coisas acontecendo, vai narrar muito a vontade da Lada de voltar para Valáquia, vai narrar a dificuldade dela de abandonar todas as pessoas que ela conheceu no Império Otomano, e também vai acabar tendo uma situação bastante curiosa, que é o Radu se apaixonando pelo Mehmed. Então é muito legal poder ver que a Kristen ela fez uma pesquisa histórica para entender como a figura do homem gay era vista naquela sociedade, o que precisava ser feito, a postura que ele deveria ter. Eu gosto bastante do desenvolvimento dessa segunda metade do livro. Eles vão descobrir diferentes maneiras de lutar. Então a Lada vai se voltar muito para uma coisa mais militar e técnica e meio de combate, enquanto o Radu vai se tornar extremamente perito ali na arte da corte, na arte do enganar, do xeretar. É muito engraçada essa diferença entre os dois irmãos Dracul, e isso dá um sabor muito interessante para esse livro. E me deixou bastante pensativo também sobre as minhas leituras, né? A gente tem feito leituras densas aqui no canal, livros até tanto quanto significativos ou importantes, ou de alguma maneira que fujam, né, dessa coisa meio arroz com feijão. Mas é ótimo quando a gente pega um livro que é puramente um entretenimento, bem embasado, um blockbuster bem gostoso, vamos dizer assim, e percebe que, tipo, tá tudo bem ler esse tipo de literatura, tá tudo bem você se entregar aí a quase 500 páginas de um livro só pela diversão. E pra mim foi bem interessante poder ter isso, porque apesar da quantidade de páginas, e nesse período de quarentena tá sendo bem complicado pra mim manter uma constância na leitura, eu li um livro de 492 páginas em 4 dias. Toda noite eu ia lá e lia no meu Kindle. Então fica muito fortemente a recomendação se você tá querendo alguma coisa com uma protagonista extremamente gostável, com personagens secundários interessantes, com uma base histórica legal. Eu, por exemplo, tive pouco contato com a história do Vlad, o Imperador, a não ser, né, a história clássica do Conde Drácula. Então é muito interessante ter essa ambientação diferente de algo que eu achava que conhecia. É um livro muito interessante e muito divertido. Eu acho que esse é o sentido legal. Assim, é como se eu tivesse sentado para ver um filme bom e só pelo entretenimento e sair extremamente satisfeito. Bom, A Filha das Trevas é da Kristen White, publicada aqui no Brasil pela plataforma 21. O primeiro saiu em 2017. Você encontra ele pelo preço aí de R$ 25 a R$ 49 reais. Tem e-book, livro físico, e tem 492 páginas. Então eu acho que é isso. Se você gosta dessa história, eu fiquei tão interessado que eu tô quase já lendo o segundo livro, então tava pensando em passar por uma outra leitura, mas acho que eu vou dar sequência, quem sabe eu não termino a minha primeira trilogia aqui no canal. Mas é isso, não esquece de deixar nos comentários se você gostou dessa história, gosta dessa história, tem interesse. E, por favor, não postem spoilers do segundo livro, que eu ainda não li. Lembrando que eu vou deixar aqui na descrição o link para vocês fazerem a compra do livro pela Amazon. Vocês não vão pagar nada mais por isso e ainda vão ajudar aqui o canal. E meio que por hoje é isso, assim. Eu me sinto indicando um bom entretenimento para todo mundo, uma boa aventura. Não esquece de dar uma olhada nos vídeos recomendados que fica aqui do meu lado direito e se inscrever na bolinha do meu lado esquerdo para continuar acompanhando o que eu posto aqui. De mais a mais é isso, um beijo grande à distância, tchau!